Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. E fiel, o vídeo realmente está bombando. Temos revelações bombásticas de Ulisses Costa. Será que o Corinthians pode estar fechando com o Grupo Árabe, sendo o maior acordo da história da América, financeiramente falando? Vou trazer informações para vocês. Vamos falar também aonde Igor Coronado vai jogar neste time do Corinthians. Tem informações para trazer para vocês. Timão próximo de fechar com o Gustavo Tales, destaque lateral da Portuguesa, fiel. Vamos falar também sobre contratação, porque Corinthians também contratou o Guilherme Martins, ex-lateral da Ponte Preta. Fiel, o vídeo está bombando, recheado de informações do Timão para você. Peço humildemente, como sempre, por favor, se assim eu merecer, deixe o seu like para a plataforma ajudar a espalhar nosso trabalho para mais corintianos, tá, fiel? Não deixa de se inscrever também, porque vamos sortear duas lindas camisetas do Timão quando completarmos 30 mil inscritos. Um canal que é muito novo, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Em contrapartida, eu respondo todos os comentários nesse canal sem exceção. Quer saber? Você que nunca foi respondido em nenhum comentário de vídeo, porque eu sei que acontece isso, porque eu já passei por isso antigamente, experimenta comentar nesse canal. Aqui eu não me permito que você fique no vácuo. Aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção. De repente nem é na hora, tá, fiel? Mas eu respondo. Você pode ter certeza que a notificação vai pintar com o corintianeiro respondendo o seu comentário, ok? Então comente aí e faça o seu teste. Chega de enrolação, vamos falar de Timão? Então bora lá, fiel. O Corinthians contratou o Guilherme Martins, jogador de 20 anos, ex-Ponte Preta, com passagens também pelo São Bernardo. Já jogou a copinha pelo São Bernardo. Tá? O Corinthians contratou esse jogador para reforçar a equipe sub-20 do treinador Danilo. Ai, corintianeiro, mas o Corinthians está precisando de jogadores para a equipe principal. Calma, fiel. Esse método do Augusto Melo, esse método de investimento, ele é maravilhoso. A gente tem que reforçar o nosso alicerce, a nossa base. Fomos os últimos campeões da copinha. É importante que a gente continue jogando em alto nível para sempre ter revelações, tá, fiel? E vender aí a altos preços e ajudar o time principal futebolisticamente também. Então todo time não sobrevive sem uma categoria de base e com o Corinthians não é diferente. Então é de suma importância que o Corinthians reforce seus alicerces, reforce a sua base. E o Augusto Melo vem investindo pesado, porque o Corinthians também contratou aí o Franco Delgado, já trouxe essas informações para vocês em vídeos anteriores, um atacante uruguaio. E recentemente, pelo menos na data de ontem, o Corinthians contratou o zagueiro ex-seleção paraguaia, sub-17, Adrian Brizuela, tá, fiel? Que hoje tem 20 anos e chega aí também para atuar pela Copinha do Timão. Fiel, vocês perceberam que todos têm 20 anos? Vocês perceberam que fez 21 anos, não pode jogar mais a Copinha? Obviamente que o Corinthians quer subir esses atletas para o profissional. E mesmo que não rende, pode emprestar para outro time, ganhar rodagem e voltar para o Corinthians. Lembrando que o Corinthians detém da maior parte dos direitos federativos desse atleta. É uma das promessas de campanha de Augusto Melo, que o Corinthians não vai perder em porcentagem de contrato para nenhum empresário. Se quiser jogar no Corinthians, o Corinthians vai deter da maior parte do contrato. Então, é de suma importância que o Augusto Melo continue reforçando aí as categorias de base. E por falar em jogador jovem, mas porém não temos a confirmação se ele será jogador de base ou não. Vamos falar sobre o Corinthians tentando contratar Gustavo Tales, fiel. Ou Teles, se eu não me recordo bem, tá? Ele é destaque da Lusa, da Portuguesa, aí, e 20 anos de idade, novinho também, jogou contra o Santos, jogou contra a Ponte Preta, vem sendo titular na equipe principal da Portuguesa, tá? O Corinthians está próximo de fechar com ele. O Corinthians contratando o jogador, ele também tem 20 anos. Ele pode ser integrado tanto na Copinha quanto no time profissional. Só que tem um detalhe importante, ele não é lateral esquerdo, tá, fiel? Então ele vem para disputar vaga com o Fagner e com o Mateuzinho. Acredito fortemente que por ser destaque de um clube de futebol, o Corinthians pode aproveitar ele nos treinos do profissional. Mas se quiser também, pode atuar o jogador aí na Copinha. Mas por ser destaque do time, eu acho que ele vem para ficar na equipe profissional. Ah, corintianeiro, mas o nosso lateral esquerdo? A gente tá precisando de um lateral esquerdo, cara. Óbvio que sim, fiel. Mas calma, porque o Corinthians tem planos, o Corinthians negocia, o Corinthians quer o Riquelme, quer pedido do Antônio Oliveira, mas o Cuiabá está pedindo valores astronômicos. Desculpa. Então o Corinthians está agindo com cautela nessa situação, porque eu trouxe informações para vocês que o Corinthians não vai investir pesado
e nenhum jogador nessa janela está se cumprindo. Mais uma promessa, mais uma palavra do corintianeiro para vocês. O Corinthians pode terminar essa janela sem contratar jogador de grandes destaques aí, como Iago, do Nova Iguaçu, Bill, entre esses jogadores, Eric Pulga. Falei para vocês que o Corinthians não vai entrar em leilão, é informação, e tanto é que está acontecendo isso. O Corinthians vai contratar jogador como esses. Oportunidades de mercado e nada mais. Agora, no meio do ano, o Corinthians vem muito forte para contratar de 3 a 4 peças para selar aí de vez as contratações do Timão para a temporada. Fiel, comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Aí, tá vendo? Aqui eu não guardo as melhores notícias pro final, não. Eu já trago de imediato para vocês. Com essa não tem essa de engajamento, não. Fiel, já trago o que você quer saber, porque o seu tempo também ele é muito precioso. Fiel, antes da gente falar sobre a notícia do Ulisses Costa, que pode Timão fechar com o Grupo Árabe, o maior acordo da América, será? Vamos falar sobre Igor Coronado, porque ele já demonstrou que tem muito talento, obviamente. Lá na Arábia ele tinha mais de 104 assistências quando o Corinthians contratou ele, e agora no Corinthians com 2 jogos, jogando apenas 20 minutos, os 2 jogos, 10 minutos cada jogo, ele já fez a sua primeira assistência para o Pedro Raul. É a nossa contratação mais cara. Ele ganha 2 milhões de reais mensais. É um jogador que chegou para ser titular e vai ser titular, fiel. Isso não tem como negar. O Corinthians contratou o Igor Coronado para ser o nosso principal responsável para as articulações de jogadas no Corinthians. É questão de tempo só para ele ser titular. Só que para ele ser titular, alguém tem que sair, concorda? É aí que eu não quero estar na pele do Antônio Oliveira, porque o time do Corinthians começou a despontar, começou a ter jogadores de destaque, e é isso que vamos fazer uma breve análise aqui agora. O Romero chegou para ser titular. Depois daquela partida, ele deixou claro que não tem como deixar o time principal do Corinthians, e se deixar é uma injustiça, por tudo que o Romero vem jogando. Se o Antônio Oliveira tirar o Romero, é uma baita injustiça, mas eu acredito que isso não vai acontecer porque ele está jogando muito bem. Então são 2 posições novas, vocês compreendem? Coronado e Romero. Então vamos analisar quem pode sair. No ataque do Corinthians, a gente tem o nosso trio, Wesley, Yuri Alberto e Romero. Romero já não sai, então temos Wesley e Yuri Alberto. O Wesley, fiel, sem apoio de lateral, ele está fazendo partidas excelentes. E não temos um lateral à altura que pode tabelar junto com o nosso ponto esquerda. Ele pega a bola lá no meio campo e conduz até a pequena área, fiel. Ele é um ótimo jogador no mano a mano. Não vejo como promissor uma saída do Wesley, tá, fiel? E colocando o Coronado e recuando ele para o meio, jogando com 2 atacantes. Não vejo isso como uma possibilidade viável. Ou o Yuri Alberto para sair também seria uma opção, porém o Yuri Alberto está fazendo gol todas as partidas, ou estou errado? Ele fica apagadinho ali no jogo, mas sempre está aparecendo e fazendo gols. E quem sabe ele não possa voltar a ser aquele Yuri Alberto de Internacional. Então também não vejo como viável uma saída do Yuri Alberto. Nessa breve análise sobrou 3 jogadores, Ranielli, Fausto Vera, que hoje é titular, e Rodrigo Garro. Obviamente que o Ranielli é intocável, o jogador vem fazendo ótimas partidas pelo Corinthians e esse não sai mesmo, tá, fiel? Sobrou para Rodrigo Garro e Fausto Vera. Se a gente for analisar, a opção mais óbvia é o Fausto Vera e o Corinthians atuar com o volante, porém não é tão simples assim, tá, fiel? Porque o Corinthians, eu não consigo enxergar o Corinthians jogando apenas com o volante. Para você jogar com um volante apenas, você tem que ter 2 laterais ótimos, com ótimo apoio ao ataque, para o ataque não ficar sem recurso, e com ótima recomposição de bola, que não é o caso do Fagner, nem do Hugo, nem do Matheus Bidu. Então como que a gente vai jogar com um volante com laterais que não tem uma recomposição de bola ótima? Ou você fala para ele ficar fixo na zaga e não sair, e perdemos no ataque, é a única solução, e eu acredito que isso também não é viável, tá, fiel? Ah, corintianeiro, então como que faz? A melhor opção então seria tirar o Rodrigo Garro, porque se a gente tirar o lateral, fiel, prestem bem atenção, a zaga do Corinthians, o Félix Torres, tanto o Gustavo Henrique, são 2 zagueiros lentos, eles não são rápidos, vai sobrecarregar demais o time do Corinthians atuando com o volante. Ah, corintianeiro, então vai ter que ser o Rodrigo Garro mesmo, não tem jeito. Fiel, a opção mais sensata seria essa, mas na minha análise, no meu entender, o Rodrigo Garro também não pode sair. Corintianeiro, mas o que faremos então? Alguém tem que sair para nossa contratação mais cara jogar, não é verdade? Fiel, eu tiraria o Fausto Vera. Mas, corintianeiro, você acabou de dizer que se a gente jogar com um volante, o time vai ficar sobrecarregado na marcação. Fiel, eu utilizaria o Rodrigo Garro como volante. Assim como o Corinthians jogava contra o Paulinho. O Paulinho era aquele volante, vamos dizer assim, aquele volante falso, que sempre estava pisando na área e sempre fazendo gols.
O Rodrigo Garro pode fazer a mesma função do Paulinho e ele tem físico para isso. Então ele pode pisar dentro da área, já que a sua principal característica não é a armação de jogada. Ele não é igual o Coronado, que pega a bola e dá aquele passe pro Pedro Raul. Ele é aquele cara que distribui bem a bola, sabe sair jogando, toca muito bem, todas as características de um bom volante. Então ele pode jogar sim como volante e pisar dentro da área, como o Paulinho fazia, ainda ajudar na marcação. Aí podemos jogar com Coronado e Rodrigo Garro juntos. Se não for essa opção, fiel, eu não sei quem sairia. Por isso que eu quero a sua ajuda neste assunto, tá? Então eu quero que vocês comentem aí nos comentários, por favor. Quem vocês tirariam desse time? Vocês acham que esse raciocínio do corintianeiro é viável? Ele é bom? Ou vocês acham que não? Quem que vocês tirariam? Fiel, eu quero saber muito sua opinião. Eu adoro conversar com vocês nos comentários. E é óbvio que vou trazer informações dos treinos do Corinthians, quem que o Antônio Oliveira está treinando, desculpa, Fiel, como titular, ok? Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, desculpa estar tossindo, é porque eu tô com uma inflamação na garganta, mas eu não pude deixar de trazer vídeo aqui para vocês, tá? Vocês merecem e eu vou sempre honrar meu compromisso com vocês, então se de vez em quando eu tossir um pouquinho, é só vocês ignorar, ok? Fiel, Ulisses Costa, no programa da Bandeirantes do Jogo Aberto, trouxe uma informação que pegou todo mundo de surpresa. Ele disse que o Corinthians pode fechar com um grupo árabe e se fechar vai surpreender todo mundo, que será o maior acordo da América. Estamos falando de muito, mas muito dinheiro envolvido. Corintianeiro, mas o que é isso? Obviamente que eu fui perguntar para as pessoas que trabalham antes de trazer esse vídeo. Fiel, essas informações não são minhas, inclusive eu quero dar um mérito para a pessoa com que trabalho e que eu coleto essas informações. Eu sou apenas um transmissor de mensagens, tá? Então a informação é o seguinte, corintianeiro, eu não tenho uma informação específica de qual grupo árabe é esse ou com quem o Corinthians negocia. Porém, está tendo muitas reuniões sigilosas aqui no Corinthians sim, tá? E eu não me surpreendo que o Corinthians pode fazer uma surpresa, porque o Augusto Melo está trazendo ótimos recursos para o Corinthians. Esta foi a informação que eu recebi. Mas se a gente for analisar com carinho em contrapartida, fiel, Ulisses Costa, que é um jornalista conceituado, anos de televisão, jamais vai falar uma mentira em rede nacional com um programa que tem uma audiência gigante, que é o Jogo Aberto. Mesmo eu não sendo muito fã de Jogo Aberto, fiel, prefiro os donos da bola. Mas o Ulisses Costa, ele jamais vai falar isso em rede aberta se ele não tiver uma informação. Então, de repente, ele tem informações mais aí conceituadas sobre isso, sobre este assunto, do que eu, tá, fiel? Eu coletei as informações e as informações que eu recebi foi essa. Está tendo muitas reuniões sigilosas e não duvido que o Corinthians pode trazer um grande patrocínio ou um grande investidor. O Augusto Melo está trazendo marcas fantásticas para esse time. Foi a informação que eu recebi. Então não me surpreenderia se o Corinthians realmente fechar com um grupo árabe aí, um investidor para ajudar o Corinthians. Mas, corintianeiro, mas qual assunto seria esse? Mas o que esse investidor viria fazer no Corinthians? Qual que seria esse grupo árabe? O que eles vão trazer de bom para o Corinthians? Fiel, é uma informação nova do Ulisses Costa. Obviamente que a gente vai precisar de um tempo para apurar com mais transparência. Tem algumas ideias, outros rumores, porque eu converso bastante também com a fonte, mas nada concreto que eu possa trazer no meu canal aqui. Não vou arriscar para não denegrir a minha imagem com vocês. Mas possamos imaginar aqui talvez uns dummies rights, com um grupo da Arábia que pode estar fechando alto, ou outros tipos de parceria, ou até parceria aí em matéria de contratações, igual o Corinthians tinha, por exemplo, com a MSI. Quem lembra da MSI do Kia Jorabichian aí, tá, fiel? Então é óbvio que qualquer coisa que vir para o Corinthians vai ser por altos custos financeiros, porque hoje, quem quiser utilizar essa marca tem que ser por altos custos financeiros, fiel. E o Corinthians é a maior vitrine do Brasil, é óbvio que é um chamariz, aí para grandes patrocínios. E vem coisa boa por aí, fiel. Vocês podem aguardar que vem coisas muito boa para o Corinthians, porque o Augusto Melo, cara, ele está fazendo um trabalho completamente sensacional no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu volto a repetir aqui em todos os meus vídeos. Para mim, a nossa maior contratação foi a vitória do Augusto Melo nas eleições. Certo, fiel? Comentem aí. Óbvio que qualquer informação nova que sair, eu vou trazer para vocês. Combinado? Comentem aí. Não deixe de deixar o seu like. Já se inscreveu? Então, meu muito obrigado e vai Corinthians!